E isso é bom. Tornar a Bíblia algo prazeroso, algo gostoso. Durante essa semana a gente tem visto sobre o grandioso plano da salvação de Deus. E hoje, mais especificamente, a gente vai fazer um resumo, um supra-sumo. Eu falei uma palavra hoje de manhã, quem lembra? Bisurada. Hoje é a bisurada do que é o plano de salvação de Deus. A bisurada é o resumão, é o intensivão, né? Eu não sei quantos de vocês já sentiram a pressão do tempo, mas eu tenho pouco tempo, eu acho, para contar uma história muito longa. Mas eu queria iniciar com uma citação do livro Eventos Finais, página 212, diz o seguinte: milhares, não são poucos, são milhares da hora 1/10 verão e reconhecerão a verdade. Ela está querendo dizer que no finalzinho dos tempos, na hora 1/10, na hora 11ª, milhares vão ver e vão reconhecer a verdade. E olha só o que diz: essas conversões à verdade operar-se-ão com uma rapidez surpreendente para a igreja, e unicamente o nome de Deus será glorificado. Milhares se converterão à verdade num dia. Quantos aqui esperam que esse dia chegue, onde milhares se convertam à verdade num dia? Irmãos, a gente tem uma verdade maravilhosa para contar, né? E às vezes a gente não sabe se as pessoas estão recebendo, estão entendendo, e a gente quer falar para as pessoas, a gente anseia que esse dia chegue logo, a gente quer que as pessoas se convertam à verdade, e claro, essa conversão à verdade, a gente quer que essa conversão à verdade se dê como uma conversão a Cristo. Jesus Cristo, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas o motivo pelo qual, mais especificamente, eles se converterão à verdade, no caso da nossa mensagem da Igreja Adventista do Sétimo Dia, é porque eles ouvirão e eles verão a pregação das 3 mensagens angélicas. Quantos já ouviram o termo, pelo menos o termo, 3 mensagens angélicas? Em Apocalipse 14, versículos de 6 a 12, você tem essas 3 mensagens angélicas. E no quadro da missão da Igreja Adventista, sabe como toda organização tem uma missão, né? Tem um alvo. No quadro da missão da Igreja Adventista você vai ler as 3 mensagens angélicas também. Essa é a nossa missão. E é a essa verdade que as pessoas vão se converter em um dia. Quando você escuta falar o termo 3 mensagens angélicas, Apocalipse, me ajude, eu preciso da participação de vocês. Primeira coisa que vem à sua mente quando você escuta 3 mensagens angélicas. Primeira coisa. Final dos tempos. Vamos lá, mais gente. O que mais vem à sua mente quando você escuta Apocalipse, 3 mensagens angélicas? Como? O Evangelho pregado a todo mundo. Alguém falou outra coisa? A brevidade da volta de Cristo. O que mais? Urgência. Eu vejo milênio, eu vejo volta de Jesus, como já foi falado. Eu vejo terra renovada. Eu vejo as profecias se cumprindo. Irmãos, a nossa verdade, a verdade bíblica, é uma verdade ampla. É uma verdade cheia de itens a serem tratados. Mas se vocês se animam, porque milhares serão convertidos às 3 mensagens angélicas num dia, eu queria propor para vocês um desafio. É bom que a gente comece a ser capaz de transmitir a verdade bíblica em um dia. Será? Faz todo sentido. Se milhares se converterão à verdade num dia, como é que isso vai acontecer, se não pela loucura da pregação, como a Bíblia fala? Quantos de vocês já assistiram um filme longo? Eu não recomendo que assistam mais, mas no seu passado, longínquo, você já deve ter assistido um filme longo, tal como Titanic, 4 horas de duração, né? E por aí vai. Os 10 mandamentos que seja, longo, a gente consegue sair do filme e a pessoa pergunta: vem cá, me conta aí a história do filme. Você achou uns 4 horas de duração? Você consegue, mais ou menos ali em 15 minutos, numa conversinha, mais ou menos dizer a história do filme? Consegue ou não consegue? A gente consegue. Tem gente que conta a história da sua vida, do filme, em um almoço, sabe? É ou não é? Então, a gente consegue fazer essas coisas. Claro que não é com toda a riqueza de detalhes, mas a pessoa tem um começo, meio e fim da história da vida daquela pessoa, de um filme muito longo, em um curto espaço de tempo.
que eu vou propor que a gente faça aqui, e eu preciso muito da atenção e concentração de vocês. A gente vai orar agora pelo Espírito Santo, para que nos ajude. Mas a gente vai propor agora contar a história da Bíblia. Fazer um supra-sumo. Se eu fosse, sabe aqueles juicer valita, né? Aquela centrífuga que a gente bota, você bota até pedra e sai suco. É impressionante aquele negócio. A gente vai passar um juicer valita e vamos ver qual é o supra-sumo da Bíblia. Qual é a história que ela nos conta? Qual é a nossa mensagem? O que aconteceu? Por que esse livro está nas nossas mãos? Vamos tentar fazer isso? Eu preciso que vocês imaginem isso como um grande filme. E vocês vão entrar nessa história comigo. E a gente vai viajar pelo grande plano de salvação de Deus. O GPS de Deus. Curvemos nossas frontes, vamos orar. Querido Pai que está nos céus, humildemente te pedimos, Senhor, a tua presença aqui no meio de nós. E te pedimos, sobretudo, Senhor, do teu Santo Espírito que inspirou os autores bíblicos. Que este mesmo Espírito nos dê o entendimento da tua palavra, Senhor. Amém. Unge nossos lábios, amolece nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Se você fosse começar a contar a história da Bíblia, esse grande filme relatado aqui, essa grande história, por onde você acha que essa história começaria? Em Gênesis? Onde começa a nossa história, a nossa grande história? Um de cada vez para não dar confusão. A nossa história começa no céu. Abra sua Bíblia comigo, a gente vai ter que ser rápido de Bíblia. Alguns versículos eu vou só mencionar e não vai dar tempo de você ler por conta do tempo, mas esses dois trechos eu queria que vocês abrissem. Ezequiel 28 e Isaías 14. Fiquem em Ezequiel 28, mas deixa já o dedinho em Isaías 14, que a gente vai ficar lá e cá um tempinho. Ezequiel, Antigo Testamento, pertinho de Daniel. Ezequiel capítulo 28. A nossa história não começa em Gênesis. A nossa história começa em Ezequiel. Começa lá no céu. E olha que coisa interessante aqui. Versículos 12 em diante diz o seguinte: Filho do homem, levanta lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor teu Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas onde? No Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, de ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia que foste criado foram eles preparados. E agora começa aqui dando uma descrição. Tu eras querubim da guarda ungido. O que é querubim? É um tipo de anjo, uma espécie de anjo. E você era o querubim da guarda ungido. O querubim da guarda é um querubim protetor, que guardava, que protege. E te estabeleci. Agora atente bem o que diz o trecho seguinte: permanecias onde? No Monte Santo de Deus. Lembra que na Pedra Azul a gente falou sobre o Monte Santo de Deus? E quem estava no Monte Santo de Deus, a gente tem uma figura de dois. Quando Deus deu para Moisés a descrição, faz isto conforme o modelo que te foi apresentado no monte, constrói uma arca. Havia dois anjos, que a gente entende que esses anjos eram querubins, que estão no Monte Santo de Deus. Acompanhe comigo. E diz assim: permanecias no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andava. Deve ter outra versão com vocês que diz assim: no meio das pedras afogueadas andavas. Fúmulas, né? Alguém deve ter uma versão de afogueadas. No meio das pedras afogueadas andavas. Eu gosto mais dessa versão, porque esse brilho, na verdade, das pedras não era senão um brilho de fogo, literalmente. A gente vai ver isso no final da mensagem de hoje. Esse ser, esse anjo que foi criado, ele foi criado como? Como é que começa o versículo 15? Perfeito. Quando Deus cria perfeito. Em Gênesis, quando Deus finalizava praticamente todos os dias, o texto diz: e eis que era bom o primeiro dia, e era bom o terceiro dia, era bom o quinto dia. E quando Deus viu toda a criação, era o quê? Muito bom. Quando Deus queria perfeito. Deus criou um anjo no céu perfeito, que permanecia no Monte Santo, cuja função dele era guardar, era proteger. Agora a pergunta: o que ele guardava? E o que ele protegia? O que havia dentro daquele propiciatório que a gente analisou na sexta-feira? O que havia dentro do propiciatório? 3 coisas haviam dentro do propiciatório.
As tábuas da lei. O maná, obrigado. E o que mais? E a vara de Arão. Parabéns. Se vocês não respondem, as crianças respondem. Quer ver, mãe? A vara de Arão. Obrigado, crianças. O maná representa Deus proverá. A vara de Arão, Deus está no controle. Deus está no comando das coisas. E também havia os 10 mandamentos de Deus, que representam o próprio caráter dele. A função de Lúcifer, o anjo do qual você está falando aqui, é o próprio Lúcifer. A função de Lúcifer no céu não era senão guardar, proteger a santidade da lei que estava ali dentro. Uma das funções de Lúcifer no céu, guardar e proteger a santidade da lei. Agora veja o que acontece no versículo 16. Na multiplicação, perfeito, no 15 ainda, perfeito eram os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou o que em Lúcifer? Iniquidade. O que é iniquidade? Malignidade. O que é iniquidade? Pecado. E definição bíblica para pecado é transgressão da lei. Olha que coisa interessante. A mesmíssima lei a qual ele deveria proteger é esta lei que ele transgride. Porque é assim que se acha a iniquidade, transgredindo a lei. Como foi que Lúcifer transgrediu essa lei? A primeira batalha no céu, irmãos. A primeira batalha começou não aqui na terra, começou no céu. E começou por causa da lei de Deus. E a última batalha não é de se admirar, que será travada nesse planeta Terra. Será travada por causa da lei de Deus. A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 12, versículo 7, você não precisa ir lá, senão não vai dar tempo. Mas diz assim, vocês conhecem o versículo: e houve peleja no céu. Ou em outras versões, houve guerra no céu. A palavra em grego para guerra, sabe qual é? Atentem para essa palavra e veja se não se parece com algo em português. Polemos. Soa como o quê? Polêmica. Todo mundo mata. Polêmica. Estabeleceu-se uma polêmica no céu. E qual foi a polêmica? Isaías 14. Você vai ver qual foi a grande polêmica que Lúcifer conseguiu estabelecer no céu. Isaías capítulo 14. Versículos de 12 a 14. Eu vou lendo e eu espero que vocês sejam rápidos de Bíblia como eu estou. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Estrela da manhã está falando assim, em outras versões diz exatamente Lúcifer. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Isaías 14, de 12 a 14. Olha o que Lúcifer dizia no seu coração. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o quê? O meu trono. E no monte da congregação me aceitarei. Ele quer se sentar no monte da congregação, no trono que era de Deus. Nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens e serei o quê? Semelhante ao Altíssimo. Pode voltar para Ezequiel 28. Lúcifer queria exaltar o seu trono. Lúcifer estava insatisfeito com o governo celeste de Deus. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo, mas a maneira como ele queria ser semelhante ao Altíssimo era destronando a Deus. E estabeleceu uma polêmica no céu. É possível a gente ser santo, é possível a gente ser bom, sem ter que necessariamente guardar, proteger a santidade de uma lei. E olha o que Lúcifer começa a fazer aqui no versículo 16: na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. O que quer dizer a multiplicação do comércio? Algum vendedor aqui? Alguém vendedor trabalha com vendas? Quando a gente trabalha com vendas, você conhece bem a expressão, né? Eu vou vender o meu peixe. A gente usa isso, né? Quando a gente quer vender o nosso peixe, a gente quer vender a nossa ideia. E a gente vai buzinando. Tal coisa aqui, tal coisa ali, tal coisa ali. E a gente começa a vender ideias. Lúcifer começou a vender falsas concepções acerca do caráter de Deus. Lúcifer começou a vender a ideia dele de que não era necessário guardar uma lei para você ser santo no céu. Lúcifer foi vendendo essa ideia e os anjos foram comprando essa ideia. E estabeleceu-se a polêmica. Quem está certo? Lúcifer e seus anjos
ou Deus e os seus anjos? E veja o que Deus faz com Lúcifer. Lúcifer estava no Monte Santo de Deus, era querubim da guarda ungido. Mas ao pecar, ao vender a sua ideia, ao multiplicar o seu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus. Lúcifer agora sai do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante de quem? Dos reis te pus, para que te contemplem. Irmãos, a polêmica foi estabelecida no céu. A quem as pessoas devem seguir? A Lúcifer e seus anjos, ou a Deus e seus anjos? Quem está certo? Quem está acusando quem nessa história toda? Lúcifer acusa Deus de que o governo dele não precisa ser regido assim. Que esse governo é muito autoritário, ditatorial, e a gente não precisa de leis. Seres santos não precisam disso. Lúcifer acusa Deus. A minha pergunta é, e você já deve ter se perguntado isso também nos seus anos de cristianismo: por que Deus, sabendo que aquilo era uma mentira, não fez simplesmente assim? Zate! Lúcifer virava fumacinha, e até aí acabava a mentira de Lúcifer. Por que Deus não fez isso? Já ouviram uma expressão no popular chamada queima de arquivo? Lúcifer já tinha implantado a semente da dúvida na cabeça de muitos anjos. Tivesse Deus simplesmente destruído, anjos no céu permaneceriam com a dúvida. E muitos iriam servi-lo, obrigado. É melhor a gente andar tudo na linha, porque tu viu como é que esse homem diz, né? Se a gente não fizer tudo certo, ao fim de Lúcifer, não vamos nem questionar. Deus permitiu que o mal mostrasse as suas caras, e era necessário que assim fosse, para que houvesse liberdade e amor eterno um dia em todo o universo. Lúcifer permitiu isso. Agora, Deus permitiu isso, perdão. Agora veja que cena interessante em Ezequiel 28:17, diz assim: lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Por que Deus não levou Lúcifer para um julgamento? Porque veja bem, quem iria julgar a Lúcifer no céu? Lúcifer estava acusando a Deus. Olha que julgamento injusto seria para Lúcifer se ele descobrisse que o acusado é também o juiz. Quando que Lúcifer ia ganhar essa causa? Não tinha. Aí como Deus é amor. Deus lança Lúcifer para a terra. E eu não sei se vocês conseguem visualizar isso, mas eu consigo. Diante de reis, ele coloca Lúcifer para que lhe contemplem. Eu estou vendo aqui um tribunal, uma cena de julgamento. Agora eu pergunto, quem são os reis que Deus estabeleceu na terra para julgar a Lúcifer? Alguém já viu, pelo menos seja por televisão, um júri popular? Quando as pessoas são selecionadas para fazer parte do júri popular, não é qualquer um que é selecionado. Tem que ser pessoas do bem, pessoas idôneas, cidadãos cumpridores da lei. E eles vão para um tribunal e geralmente essas pessoas não são, escutem bem, conhecedoras do caso, ou pelo menos conhecem muito pouco acerca do caso, até que chegam no tribunal e lá eles vão ler os livros e vão conhecer o caso, para que não tenham uma opinião pré-concebida. Concordam comigo? É assim que funciona. Pois bem, eu quero propor para vocês reflitam sobre isso. Os reis que Deus estabeleceu para por um momento servir de júri popular foi eu e você, Adão e Eva no início e toda a humanidade. Onde estavam Adão e Eva quando Lúcifer começou a fomentar a discórdia lá no céu? Nem haviam sido criados, perfeitos para fazerem parte de um júri popular. Cidadãos cumpridores da lei. Nasceram, Deus soprou nas narinas dele fôlego de vida. As tuas palavras são espírito e
vida. Eles viviam a lei de Deus no coração, eles faziam a vontade de Deus naturalmente. Feitos para fazerem parte de um júri popular. E se você não acredita no que eu estou falando, abra sua Bíblia. Agora vale a pena você abrir. 1 Coríntios capítulo 6. Versículos 2 e 3. 1 Coríntios capítulo 6. Versículos 2 e 3. Vai imaginando o que a gente está discutindo aqui. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas já estão. O homem foi criado para, por um momento, servir de juiz. Nessa guerra espiritual toda que começou lá no céu. Agora, eu sei que ninguém quer ser, mas se você fosse, supostamente, Lúcifer, e soubesse que tem um júri popular sendo armado para julgar o teu caso, que não é nada bom, o que você faria? O que as pessoas, quando vão para um tribunal e são julgadas no júri popular, as pessoas de má índole procuram fazer? Subornar os componentes do júri, é o que a gente mais ouve na televisão, nos jornais. Pois Lúcifer, com Lúcifer não foi diferente. Lúcifer tentou a Adão e Eva da mesma maneira que ele tentou os anjos no céu. Lúcifer, quando Adão e Eva deveriam estar juntos, unidos, não se separados um do outro, Lúcifer não chegou para Eva e disse assim: Eva, vamos causar um rebuliço aqui, assim como ele fez lá no céu. Ele não chegou para os anjos dizendo assim: vamos causar um rebuliço aqui no céu, vamos fazer acontecer. Não, ele começou a plantar sementinhas de discórdia. Será mesmo que a gente precisa de uma lei para ser santos? Será que Deus não quer que a gente seja igual a ele? A gente pode ser igual a ele sem precisar seguir isso. E Lúcifer tentou a Eva da mesma forma. Ele não chegou para Eva dizendo: Eva, você não quer ser malvada não, assim como eu? Isso não seria enganado. Lúcifer tentou a Eva dizendo assim: seus olhos se abrirão, Eva, e você será como Deus. Conhecedor do bem e do mal. A mesma coisa que ele foi fomentando no ouvido dos anjos do céu. E vocês conhecem a história. Eva caiu, Adão e Eva pecaram, e desqualificados agora eles estão para fazer parte do júri popular. Porque um cidadão que não cumpre a lei não pode fazer parte do júri popular. Desqualificados eles estão para fazer parte desse corpo de jurados. Mas Jesus entra no jardim e dá uma promessa. Gênesis 3,15, Jesus diz assim: colocarei, falando à serpente, colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. Colocarei o quê? Inimizade. Sabe o que isso quer dizer? Que a natureza do homem, ao pecar, ficou amiguinha da natureza da serpente. Naturalmente agora, nós temos a inclinação para fazer o que é errado. Mas olha que maravilha, Deus não veio para destruir o homem. Deus disse: um dia essa amizade de vocês vai acabar. Um dia vocês vão voltar a discernir o que é certo e o que é errado. Irmãos, esse é o grande propósito do Evangelho. O grande propósito do Evangelho é finalmente restaurar a humanidade à condição de que eles saibam discernir o que é certo e o errado e torná-los novamente cidadãos cumpridores da lei. Nessa primeira parte que a gente está falando aqui dessa guerra que começou no céu e que foi transferida para a terra, parece que Lúcifer está levando vantagem, sim ou não? Mas Deus tem um plano. O plano de Deus não foi trabalhando de acordo com surpresas. Deus já sabia como as coisas iam suceder. E Deus já tinha um plano. E o plano de Deus, a gente vai ver agora. A gente vai avançar um pouquinho no livro de Êxodo, você não precisa abrir. No livro de Êxodo você tem um povo que Deus tira do cativeiro. Aquele povo não merecia ser tirado do cativeiro. Deus não tinha por que salvar aquela humanidade. Mas o relato bíblico diz que o povo clama. E Deus ouve o clamor do povo. E Deus atende a oração. E Deus escolhe salvar aquele povo. Porque Deus ama aquele povo, ainda numa condição pecaminosa. Deus escolhe salvar aquele povo. São os israelitas. E quando Lúcifer se rebelou contra Deus lá no céu, Lúcifer se rebelou contra os meios pelos quais Deus governava. Lúcifer se rebela contra os caminhos de Deus. Eu queria agora que você abrisse sua Bíblia no livro de Salmos.
e você vai ver quais são os caminhos de Deus. Onde estão os caminhos de Deus? Lúcifer não gostava como Deus conduzia as coisas. Salmo 77, versículo 13. Quais são os caminhos de Deus? A maioria das Bíblias vai dizer o seguinte, que a versão, em geral, todo mundo tem a versão revista atualizada. Você vai ter o seguinte: o teu caminho, ó Deus, é de santidade. Mas alguém deve ter uma versão que diga assim: os teus caminhos, ó Deus, estão no santuário. Os caminhos de Deus estão no santuário. É a mesma coisa que está sendo dita aqui. Eu queria que você abrisse a Bíblia e volta um pouquinho em Salmo 68, 24. E você vai ver que é a mesma coisa. Os caminhos de Deus, o caminho para se chegar a Deus passa pelo santuário. Salmo 68, 24 diz o seguinte: viu-se, ó Deus, o teu cortejo. O cortejo é o quê? É uma passeata, é uma procissão, é um caminho. Viu-se, ó Deus, o teu cortejo, o cortejo de meu Deus, do meu rei. Onde? No santuário. Os caminhos de Deus estão no santuário. Quando Lúcifer se rebelou contra o santuário de Deus lá no céu, ele estava mesmo se rebelando contra os caminhos que levam a Deus. Se o teu caminho, ó Deus, está no santuário, então quando a gente está buscando o caminho a Deus, quer dizer que a gente está perdido. A gente precisa encontrar o caminho, encontrar Deus. E Deus diz para Israel o seguinte: eu vou te dar. Você está perdido, Israel. Eu tirei você do Egito e agora eu vou te dar o caminho que te leva a mim, a Deus. E Deus dá para o povo de Israel, pode projetar a primeira imagem, por favor. Deus dá para o povo de Israel uma coisinha chamada santuário. Se você tiver aí, Deus dá para Israel uma coisinha chamada santuário. Agora, imagina como Satanás se sentiu, agora Satanás, não Lúcifer, se sentiu quando viu que o santuário, porque ele vivia onde? No Monte Santo de Deus. Imagina como Lúcifer se sentiu vendo uma réplica daquilo que ele tinha lá no céu, aqui na terra. Lúcifer entendeu na hora: Deus está a fim de salvar esse povo. Eu não sabia que ele ia chegar a ponto de fazer isso. Ele não deve ter ficado nada contente com o que viu. E o grande propósito no coração de Lúcifer era: eu tenho que destruir o santuário e o povo que guarda essa mensagem. Agora, eu queria parar um pouquinho para analisar com vocês o que é cada item desse santuário aqui. A gente está tendo uma imagem por cima. Isso aqui é uma grande tenda cercada. E em cada item desse santuário a gente tem uma mensagem, a gente tem uma representatividade, a gente tem uma simbologia muito importante. O primeiro item que a gente tem aqui é chamado o quê? Quem sabe? O altar do sacrifício. Que representa o quê? Lá os animais eram sacrificados. Que representa para nós hoje o sacrifício de Cristo, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá os cordeirinhos eram sacrificados. Sempre que alguém pecava, levava um cordeirinho todo dia, segurava o cordeirinho, o sacerdote dava a faca para o pecador, e era o pecador que imolava o cordeirinho, e aquele sangue ia ser levado para a parte de dentro do santuário. Antes, porém, de entrar na parte de dentro, que é o lugar santo, aqui onde tem 3 itens, o sacerdote passava para a segunda parte aqui do santuário, que é o quê? É a pia batismal. Nessa pia, os sacerdotes lavavam as mãos e os pés antes de entrar na parte que era coberta. Essa parte aqui toda havia uma tenda coberta. E eles lavavam as mãos e os pés. Então, nessa pia você tinha o que ali? Água e sangue. O sangue era lavado. Não perca esses detalhes. Após passar por aqui, essa pia representa hoje o nosso batismo. O batismo você declara que está morrendo para uma vida de pecado e que você é purificado. Claro que é uma simbologia, e você renasce para uma vida de purificação, para andar em novidade de vida ao lado de Deus. No lugar santo nós temos 3 itens. Esse aqui à direita é a mesa com os pães da proposição. E ali também tinha ofertas de libação, que eram bebidas, ofertas líquidas. Pois aqui tinha pão e tinha líquido. Representa o pão da vida. A Bíblia, né, é a palavra de Deus. A gente lê na Bíblia assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós temos também aqui o altar de incenso, que era coladinho com esse segundo véu aqui, que separava o lugar santo do santíssimo.
O altar de incenso representa as nossas orações que chegam até Deus, né? As orações sobem como cheiros, como aroma suave a Deus. Na extrema esquerda aqui nós temos o candelabro de 7 velas, que representa o nosso testemunho por meio do Espírito Santo. Vós sois o que diz a Bíblia? A luz do mundo. Diz que não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia, um candelabro. Representa o nosso testemunho por meio do Espírito Santo. E mais um véu agora se abre e a gente chega na Arca da Aliança, no propiciatório, e a gente tem a representatividade aqui dos 2 anjos, dos querubins. Aqui no centro dava-se a presença de Deus, que a Bíblia chama de Shekinah. Já ouviram isso? Era a presença visível da glória de Deus. Salmo 80, versículo 1 diz que Deus se assenta entre os querubins. Outras versões dizem acima dos querubins, mas a ideia é essa. E dentro do propiciatório aqui, da Arca da Aliança, a gente tinha exatamente as tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão e o maná. Bom, como é que o santuário é o caminho de Deus? Como é que o santuário é o plano de salvação de Deus? Se o grande plano de salvação de Deus está no santuário, você tem que concordar comigo que aquele povo a quem Deus tirou, os israelitas do Egito, e deu pela primeira vez uma réplica do Monte Santo lá do céu para eles, o santuário deve ter representado salvação para eles. Sim ou não? Se tem que representar salvação para a gente, tem que representar salvação para eles em primeiro lugar, porque foi a eles que o santuário foi entregue pela primeira vez aqui nesta terra. Qual era a condição do povo de Israel lá no Egito? Escravos. Por quantos anos, alguém sabe? 430 aproximadamente. Vamos deixar aí. O povo clama a Deus, escolhe libertá-los. Uma série de pragas acontecem, Deus manda, a fim de que Faraó amoleça o coração e deixe o povo ir. Mas Faraó, ao contrário, endurece o coração e não deixa o povo ir. Até que Deus dá a última praga. Quem lembra qual era a última praga? A morte dos primogênitos. Muito bem. Para que o povo de Israel, ou os hebreus, não tivessem os seus primogênitos mortos, o que eles tinham que fazer? Passar o sangue nos umbrais da casa. Como é que eles iam conseguir sangue? Na venda da esquina? Como? Matando um cordeiro. O primeiro item aqui do caminho do santuário, que eles nem talvez se dessem conta que estavam passando, é o quê? O altar do sacrifício. O povo de Israel começa a entrar pela primeira porta que sai da rua, na parte de fora do acampamento, para o pátio. E o povo de Israel está passando agora pelo primeiro item do santuário, altar de sacrifício. Aquele povo sacrifica um cordeirinho, coloca o sangue do cordeirinho nos umbrais da porta. O anjo da morte, enviado por Deus, não entra na casa dos israelitas. Morrem todos os primogênitos dos egípcios, inclusive dos animais. Os egípcios dizem: vão embora, levem tudo consigo, levem até nosso ouro, nossa prata, nosso bronze, leva tudo, vai embora, não quero você apropriar, adora o teu Deus onde você quiser adorar. E aquele povo vai e chega perto do Mar Vermelho, e eis que quando eles estão às margens do Mar Vermelho, o faraó muda de ideia. Lembra da história, né? E daqui a pouco o povo escuta. A cavalaria vem: o que é isso? O que é isso? É faraó e vem com tudo. E agora? Eles olham para os 4 cantos, é montanha de um lado, é faraó vindo da frente, é Mar Vermelho atrás. O que é que eu faço? E Moisés fala com Deus, e Deus diz a Moisés o quê? Diga ao povo que marche. E o povo marcha, o mar ainda está fechado. E quando o povo marcha, o mar se abre. Eu não sei se você já leu isso na sua Bíblia, mas a gente leu isso aqui em 1 Coríntios capítulo 10, na sexta-feira. A passagem do povo pelo Mar Vermelho representa o quê? O batismo daquele povo. Se você não leu ainda, tem 1 Coríntios capítulo 10. A passagem pelo Mar Vermelho representou o batismo daquele povo. Acompanhe comigo. Após passar pelo Mar Vermelho, aquele povo precisava aprender. Eles não chegaram imediatamente a Canaã. Deus não tirou eles do Egito e colocou eles em Canaã. Eles, apesar de ter saído do Egito, eles ainda tinham o Egito
dentro de si. E assim é a nossa vida espiritual também. A gente é libertado do mundo, mas às vezes a gente ainda tem o mundo dentro de nós. E Deus só pode nos levar para a Canaã Celeste quando tirar o mundo dentro de nós. Eles precisavam aprender a confiar em Deus. E Deus mandava uma série de provações, não porque Deus é malvadinho, não. Deus mandava uma série de provações para que eles entendessem que há um Deus no céu que opera milagres e que quer a salvação deles. E não Moisés como líder, e não um monte de deuses egípcios. E Deus manda algumas provações, uma das quais é que eles estavam passando fome. E quando eles passam fome no deserto, eles começam a reclamar. Ah, que saudade das pantanas de carne do Egito, dos melões, não sei o que, de tanta coisa. E o que é que Deus faz? Deus opera um milagre e manda o que do céu para eles? Pão do céu. O maná. O povo estava passando pelos caminhos do santuário. Já passou pelo altar do sacrifício. Já passou pelo batismo. E agora passa pelo pão que desce do céu. Está em Êxodo capítulo 16. Em Êxodo capítulo 19, se você quiser acompanhar comigo a trajetória do povo de Israel, rapidinho. Em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. Êxodo 20 vai acontecer uma coisa grandiosa. Vocês sabem o que vai acontecer. Uma coisa grandiosa vai acontecer em Êxodo 20. Mas antes que aconteça essa coisa grandiosa em Êxodo 20, Deus prepara o povo em Êxodo 19. E Deus diz o seguinte, versículos 5 e 6. Deus diz o seguinte: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, vocês serão propriedade peculiar minha dentre todos os povos. Deus está dizendo para assim: vocês serão o meu candelabro de 7 velas. Lembra que em Apocalipse aparece Jesus Cristo entre um candelabro de 7 velas? Em Apocalipse capítulo 1, é Jesus no meio do seu povo. Deus estava dizendo: eu quero que vocês sejam o meu candelabro de 7 velas, que vocês sejam o meu povo, a minha propriedade peculiar. E Deus diz o seguinte mais: fiquem 3 dias em repouso, 3 dias em jejum, 3 dias em oração. Nós temos aqui uma parte de ser representado também. Porque em Êxodo 20 eu vou aparecer e vou dar para vocês o quê? O que é que Deus dá em Êxodo 20? A lei de Deus é representada. O santuário representou o caminho de salvação para o povo de Israel. Para que eles pudessem chegar até Deus, eles tinham que passar por cada um dos itens do santuário. E não é diferente com isso. A gente vai ver algumas outras simbologias do santuário. Cada item do santuário, se você parar para pensar, eu até fiz uma linhazinha vermelha aqui, cada item parece que, se você circundar todo o santuário, dá uma cruz certinha. E Jesus foi ferido em cada item desse santuário aqui. Jesus foi ferido na cabeça com coroa de espinhos. Jesus foi ferido nos pés com pregos. Jesus foi ferido nas 2 mãos. Né? Jesus teve o coração de Jesus, na verdade, ele morreu porque o coração dele explodiu. O coração de Cristo explodiu. E uma lança foi traspassada no lado de Jesus. E vocês se lembram que quando uma lança traspassou no lado de Jesus, que líquidos, que fluidos saíram de lá? Não era exatamente o que havia na pia batismal dos sacerdotes? Muito obrigado. Água e sangue. Água e sangue, irmãos. A representação é perfeita. É perfeita. Cristo libertou o seu povo, a gente já viu, seguindo esse GPS. A vida de Cristo, se você for imaginar, ele nasceu entre animais, parece representar também o altar de sacrifício. Ele foi batizado aos 30 anos. Ele sofreu 3 tentações logo após o seu batismo. A primeira tentação disse: transforme essas pedras em pães. A segunda tentação disse assim, em outras palavras: faça uma oração presunçosa, ou lança-te daqui do templo, ora ao teu Deus. E eles enviaram anjos para te socorrer. Na terceira tentação era como se Satanás estivesse dizendo assim: eu sei que você veio para o seu povo, eu sei que você veio para o teu candelabro de 7 velas. Se você se prostrar diante de mim e me adorar, eu vou te dar tudo isso. Mas Jesus venceu a tentação, como está escrito, e ele saiu para pregar agora a lei em conjunto com a misericórdia, que era uma coisa que não se estava pregando. Só se pregava lei e ninguém conhecia o Deus misericordioso que é apresentado.
A imagem era muito grande. Se você for parar para pensar, a própria Bíblia, o Novo Testamento, é uma representação do santuário também. Mateus, Marcos, Lucas e João, em sua essência, se a gente fosse definir em poucas palavras o que Mateus, Marcos, Lucas e João tratam, a gente diria, eles tratam do sacrifício de Cristo. O grande evento do livro que segue, Atos dos Apóstolos, é o quê? É o batismo do Espírito Santo, é o Pentecostes. De Romanos a Judas, nós temos a Bíblia nos ensinando como viver uma vida de estudo da palavra, de oração e de testemunho. E em Apocalipse, mais do que qualquer outro livro da vida, da Bíblia, nós somos levados diretamente ao trono de Deus. Inúmeras vezes, Apocalipse nos leva ao trono de Deus. Sabe o que isso diz para mim, irmãos? Que se eu e você queremos ser salvos, há um processo, há um caminho, há um cortejo que nos leva até Deus. Eu preciso, em primeiro lugar, aceitar o sacrifício de Deus de Cristo em meu favor. Eu preciso, em idade consciente, declarar publicamente que eu morri para este mundo e que eu quero renascer para uma novidade de vida por meio do batismo. Eu preciso ter uma vida de estudo da palavra, oração e testemunho. E eu preciso também, adivinhar, é chegar ao trono de Deus e conhecer a sua lei que opera em conjunto com a misericórdia. O propiciatório significa o assento da misericórdia, o trono da misericórdia. Você acha que Deus já ficou satisfeito em ver o grande plano de salvação de Deus agora aqui na terra? Ele entendeu. Deus está disposto a salvar esse povo, custe o que custar. Lúcifer não ficou nada satisfeito. Tudo que ele mais queria era agora destruir o GPS, como eu chamo, o grande plano de salvação, e o próprio povo que carregava esse GPS. A Bíblia nos mostra algumas profecias de tempo. E essas profecias de tempo vão contar um pouquinho da história bíblica, da história desse mundo. Eu não sei quantos já ouviram falar, eu não vou tratar com riqueza de detalhes, não temos tempo para isso, mas a Bíblia mostra uma profecia que se chama a profecia das 70 semanas. Já ouviram falar dessa profecia? Em suma, em termos bem simples, a profecia das 70 semanas era Deus dizendo a Israel o seguinte: Israel, aquele a quem o santuário aponta, quem é que o santuário apontava? A Cristo. Aquele a quem o santuário aponta há de vir em 70 semanas. E se vocês não estiverem preparados, se vocês não estiverem dispostos a recebê-lo como Messias, se vocês continuarem em sua rebelião, eu vou tirar o GPS de vocês, eu vou tirar o grande plano de salvação de vocês e vou dar para que outra pessoa carregue. Sabe aquelas corridas de revezamento onde você passa o bastão para outra pessoa? Deus estava dizendo: o teu tempo está chegando ao fim. Em 70 semanas o Messias há de vir. E se você não estiver preparado e disposto para recebê-lo, a história não vai acabar por aí. Eu não vou desistir do meu povo, não. Eu vou tirar essa mensagem de você e vou dar para outro povo. E adivinha o que aconteceu? Jesus Cristo veio para os seus e os seus não o receberam. A Bíblia diz. E Deus fez exatamente como Deus havia dito que faria. 70 semanas acabaram. A gente entende que acabou com o apedrejamento de Estevão. Quando as 70 semanas acabaram, Deus disse: vocês não vão mais ficar com essa mensagem. Essa mensagem agora vai para todo mundo. Todo mundo. E os discípulos de Cristo, os apóstolos, pegaram esse bastão e adivinha, saíram correndo que uma bala não pegava. Correram pregando aquela mensagem a custo do seu próprio sangue. Mártires e mártires surgiram nessa época. Mas quanto mais um sangue de um mártir era derramado, adivinha o que acontecia com uma coisa chamada cristianismo? Mais crescia o cristianismo. E mais um que era crucificado, que era martirizado, mais crescia essa coisa chamada cristianismo. Lúcifer viu que o plano dele não estava dando muito certo. E Lúcifer disse: preciso mudar de estratégia. E tem uma profecia que a Bíblia relata também, que é um período chamado de 1260 anos. Em termos bem simples, essa profecia diz que se levantaria um poder chamado chifre pequeno, é assim que a Bíblia trata em Daniel, que buscaria lançar por terra o quê? O santuário, o GPS de Deus, a verdade. Durante 1260 anos.
Esse período de tempo, se você for estudar com mais detalhe, você vai perceber que esse período de tempo é exatamente o período da Idade Média. E olha o que aconteceu com a igreja dita cristã nesse período de tempo. O sacrifício de Cristo, a igreja dizia assim: não, o sacrifício de Cristo não é suficiente para que você pague os seus pecados. Você precisa de quê? Penitências. E a gente tem pessoas subindo escadarias, e a gente tem pessoas se flagelando, e a gente tem pessoas ainda dando indulgências para que tenham os seus pecados, o quê? Perdoados. Sabe o que a igreja daquela época, nessa época dos 1260 anos, estava fazendo com o altar de sacrifício? Estava deitando por terra o primeiro item do santuário. Não satisfeita com deitar por terra o primeiro item do santuário, a igreja, neste período de 1260 anos, disse o seguinte: batismo, quando você tem consciência do que está fazendo, não, vamos batizar pequenininho mesmo, vamos batizar infantes, que eles nem sabem o que está fazendo. E a igreja estava deitando por terra o quê? O segundo item do santuário. Não satisfeito, você conhece a história, no período da Idade Média, o povo nem tinha acesso à palavra de Deus. A Bíblia era uma coisa que era escondida em masmorras ou dentro de igrejas, onde só os sacerdotes tinham acesso. E pasmem, vocês não vão se pasmar porque vocês já sabem disso. Os serviços religiosos eram realizados num idioma que não era o do povo. Sabe o que o Satanás estava fazendo? Sabe o que esse sistema religioso estava fazendo? Deitando por terra mais um item do santuário. E não é somente isso. Oração? Orar diretamente a Deus? O homem é muito indigno para ir diretamente a Deus em oração. Nós precisamos de um intercessor homem que fique por trás de alguma coisa parecida com um véu e que interceda entre o pecador e Deus. Sabe o que a igreja estava fazendo nessa época? Deitando por terra o altar de incenso. O que dizer do testemunho por meio do Espírito Santo? Irmãos, a Idade Média é também conhecida como a Idade das Trevas. É a idade mais escura em termos de avanço evangelístico. Não houve isso. A igreja deitou por terra mais um item do santuário. Não satisfeita em deitar por terra esses 5 primeiros itens do santuário, a igreja entra no Santíssimo, arranca o sábado do 4º mandamento, divide o último mandamento em 2 e deita por terra o último item do santuário. Agora Satanás estava contente. Destruiu o plano de Deus, o plano de salvação de Deus. Mas você acha que você consegue pegar Satanás de surpresa? Deus ainda tinha um plano. Ainda há uma profecia de tempo, a mais longa da Bíblia. É conhecida como a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Daniel 8,14 diz que em 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Outras versões dizem que o santuário será restaurado. Irmãos, antes de entrar nesse detalhe, eu queria mostrar para vocês uma imagem que para mim foi muito impactante. Nunca mostrei isso, já passei essa mensagem no GPS em alguns lugares. Mas desde que eu vi isso, vocês sabem que a gente teve há pouco tempo, foi em 2013, a Jornada Mundial da Juventude promovida pela Igreja Católica no Rio. Sim ou não? Lembram disso? Alguns cenários foram construídos. O líder da Igreja Romana, não gosto de chamar Papa, porque Papa é padre, é pai, e a Bíblia diz que a gente não deve chamar ninguém de pai, senão Deus. O líder da Igreja Romana dizia o seguinte, ele ia pregar ou ia realizar seus serviços religiosos em vários lugares do Rio, não somente em Copacabana. O que aconteceu foi que choveu muito nessa época do Rio e ele ficou restrito ao cenário de Copacabana. Mas outros cenários foram construídos para que ele pregasse em outros locais. Mas praticamente ele só pregou em Copacabana. Um dos cenários, eu estava vendo pela internet, que foi construído, isso apertou meu coração, porque era contra meu Deus, é muita audácia, é muita ousadia. Abra sua Bíblia comigo em Tessalonicenses, se eu não me engano, a 2 Tessalonicenses. Antes de mostrar a imagem, eu preciso que vocês leiam a Bíblia. É 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4.
está falando aqui de como funciona as operações do mal. Olha o que diz. O qual ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Olha como é que ele se revela. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de quê? De assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se o próprio Deus fosse. O homem da iniquidade se revela. Quando a gente fala de anticristo, não necessariamente é alguém que é contra Cristo, mas alguém que se coloca como se o próprio Cristo fosse. É assim, por isso que a estratégia é tão sutil. Ele se coloca como se o próprio Cristo fosse. Mas aqui diz literalmente que ele entra onde? No santuário de Deus, senta-se no trono de Deus, como se o próprio Deus fosse. Veja a imagem. Você consegue identificar alguma semelhança do que isso aqui representa? O que é que vem à tua mente quando você vê essa imagem? Parece, estilizadamente falando, né? É uma coisa arquitetônica. Aqui são dois anjos representados, os dois querubins. E aqui você tem uma plataforma de vidro. Adivinha quem ia se sentar nessa plataforma de vidro? Entre os querubins, como diz Salmo 81. O líder de nome. Imagem mais de perto. E graças a Deus, isso não aconteceu. Choveu bastante. Mas ele se senta no trono de Deus, no santuário de Deus, como se o próprio Deus fosse. Parece que Lúcifer agora teve uma estratégia muito boa e está indo tudo muito bem. Mas a gente sabe que tem mais uma profecia de tempo. Em 2300 tardes e manhãs o santuário será purificado, será restaurado. Como que aconteceu isso? Ao longo da história, a gente vai ver como que aconteceu isso. Personagens na história surgiram para que cada item do santuário fosse restaurado. E você vai se identificar com muitos deles. Primeiro, Wycliffe, ou Wycliffe. Ele surgiu no século... Eu coloquei século XIX, mas está errado. É século XIV, perdão. No século XIV surgiu um homem conhecido como Wycliffe, lá na Inglaterra. E o que esse homem fez de tão especial, o grande legado dele, foi que ele traduziu a Bíblia para a língua do povo. Sabe o que o Wycliffe estava fazendo? E talvez nem se desse conta. Estava restaurando a mesa com os pães da proposição, a palavra de Deus. No século XV nasceu Lutero, e no século XVI Lutero começa uma coisa chamada Reforma o quê? Protestante. E a base da Reforma Protestante é que o sacrifício de Cristo é suficiente para pagar os meus pecados. Sabe o que Lutero estava fazendo? Restaurando o altar de sacrifício. No século XVI surge um personagem chamado Calvino. Calvino, ele é fundador do movimento presbiteriano. E Calvino tem uma paixão especial pela oração. Calvino foi quem disse que nós podemos ir diretamente ao trono de Deus em oração. Não é preciso intercessor homem para que nós, pecadores, falemos com Deus. Nós temos um intercessor que é Cristo, o homem Deus. Sabe o que Calvino estava fazendo? Restaurando o altar de incenso. Se eu vivesse na época de Calvino, eu era um calvinista. E talvez fosse percebido. Século XVII surge um rapaz chamado John Smith, ou João Smith, fundador da Igreja Batista. E ele diz que o batismo é por imersão, como resultado de arrependimento e confissão de pecados. Isso só se pode fazer quando você tem consciência deles. Sabe o que Smith estava fazendo? Restaurando a pia batismal. No século XVIII surge um personagem chamado John Wesley. E Wesley tem uma paixão por levar o Evangelho ao mundo. Wesley foi uma das pessoas que mais testemunhou. Milhares de pessoas se converteram por meio da pregação de Wesley. Sabe o que Wesley estava fazendo? Restaurando o testemunho, o candelabro de 7 velas. Isso foi no século XVIII. Falta um item do santuário ser restaurado. Que item é esse? A Arca da Aliança. A lei.
Que movimento surgiu no século XIX? Que movimento Deus levantou no século XIX para restaurar o último item do santuário? Ainda não igreja, mas movimento adventista. Obrigado pela participação. Movimento adventista, que foi um movimento de pessoas que surgiram de outras religiões. Na época de 1844, a igreja só veio se instituir como igreja mesmo em 63. Em 1844, pessoas de outras religiões saíram de suas denominações e começaram um movimento chamado adventista, porque eles aguardavam o advento. E depois eles descobriram a questão da lei de Deus. E foi esse movimento que começou a restaurar a lei de Deus. Quando Jesus não voltou em 44, como esperava-se que ele voltasse, esse movimento se dividiu em 3 grupos. Um grupo disse assim: quer saber? Vou voltar para a minha religião de origem. E se ele era batista, metodista, presbiteriano, o que fosse, ele retornou à sua religião de origem. Outro grupo disse assim: quer saber? Eu não quero ter nada mais a ver com religião, com Deus, com fé, nada que tenha a ver com crença religiosa. E abandonou completamente a fé. E outro grupo disse: espera aí, vamos estudar um pouco mais. Alguma coisa deve ter acontecido, alguma coisa está faltando. A gente não chegou até aqui guiado pelas Escrituras para que tudo tivesse errado. E estava errado não as datas, estava errado o evento. E esse movimento surgiu, Deus mostrou, para restaurar o último item do santuário que faltava. Irmãos adventistas, e aqueles que não são também, Deus chamou eu e você para um tempo como este. De certa forma, cada um de nós tem um agradecimento a fazer a cada uma dessas pessoas aqui. É como se Deus estivesse passando o bastão para o Wycliffe e vai passando para Lutero, para Calvino, para Smith, para Wesley. Cada um de nós, por fim, no final da história deste mundo, Deus dá ao movimento adventista o último item do santuário que precisa ser purificado ou restaurado. Para que o povo tenha acesso a todos os caminhos que levam a Deus. A nossa experiência não pode parar no lugar santo. A nossa experiência tem que ser chegar ao trono de Deus. Irmãos, não há mais tempo no relógio de Deus. Não há mais profecia de tempo a se cumprir. Não há, biblicamente falando. A mais longa das profecias de tempo já foi cumprida. O tempo acabou. O relógio de Deus está nos últimos minutos. Estamos nos aproximando, como a gente leu no primeiro texto, da hora 10ª. O que nós estamos fazendo? Se eu fosse resumir as 3 mensagens angélicas em uma frase, eu diria: entre na arca. A mensagem de Noé era o quê? Entre na arca. Entre na arca. Entre na arca. O que Deus quer que a gente faça é que nós saiamos da nossa experiência cristã, que todos passamos por isso: sacrifício de Cristo, pia batismal, estudo da Bíblia, oração, intercessão, testemunho. Mas a mensagem desses últimos tempos, desses últimos dias é: entre na arca. Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo de quem? Do Altíssimo. E se você for para o versículo 10, vai dizer assim: nenhuma praga chegará à sua tenda. A gente sabe que no final dos tempos, no Apocalipse, 7 pragas serão lançadas contra esse povo aqui, contra esse mundão velho sem fronteira. Sem fronteira, diz o ditado, né? 7 pragas serão lançadas aqui. Mas a Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, versículo 10 do Salmo 91 diz: nenhuma praga chegará à sua tenda. Você precisa estar no esconderijo do Altíssimo, na arca de Deus. Irmãos, os últimos acontecimentos eram muito rápidos. Muito rápidos. Jesus um dia vai voltar. O céu vai romper, vai abrir. Os mortos serão ressuscitados. E os mortos vão morar, sabe onde? Durante 1000 anos, os mortos vão morar com Cristo, com Deus, no céu. E sabe o que eles serão? Os mortos em Cristo, agora ressuscitados, vão morar com Deus no céu. E sabe o que eles serão lá no céu agora? Alguém tem alguma ideia do que eles serão lá no céu?
Eles serão um corpo de jurados que eles não puderam ser porque caíram no socorro de Satanás. Eles serão um corpo de jurados durante 1000 anos. Eles vão colocar os óculos de Deus e vão ver como Deus julgou. Vão ver os desígnios do coração das pessoas. E eles vão, os justos, no céu, vão dizer, como diz Apocalipse: justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. 1000 anos passam no céu. Finalmente, todo o caso é revisto. E todos consideram Deus justo. Depois de 1000 anos, a gente sabe, a cidade santa, Nova Jerusalém, desce. E acontece uma coisa triste nesse momento. A gente lê no livro Grande Conflito em visão panorâmica, como um filme. Todo mundo vê o filme da sua vida. Todos veem as oportunidades que tiveram para aceitar esse evangelho, para aceitar as 3 mensagens angélicas. É o último filme da terra. E eu não sei, às vezes a gente conta tanta história para as pessoas. A gente conta sobre o jogo de futebol, a gente conta sobre a novela, a gente conta sobre o BBB, a gente conta sobre tanta baboseira. E a gente não conta a história da vida das pessoas. Se você for perceber, se você for ler o relato de Apocalipse capítulo 21 e 22 acerca da Nova Jerusalém, você vai ver que ela é feita com muros de jaspe. E Apocalipse 21 diz que jaspe é uma pedra preciosa cristalina. Sabe o que isso dá a entender para mim? Que quem está dentro da muralha da Nova Jerusalém consegue ver quem está do lado de fora. E o contrário também é verdadeiro. Quem está do lado de fora consegue ver quem está dentro. É muito triste. A gente não queria que as coisas fossem assim. Mas certamente haverá casos onde o pai vai estar dentro e o filho vai estar fora. Onde o filho vai estar dentro e o pai vai estar. Eles vão se ver. Vai ser uma cena muito triste. A gente sabe que eles intentam uma última grande batalha contra a cidade santa que vai descendo do céu. E a Bíblia relata uma coisa que eu dizia, às vezes, eu já preguei sobre isso, e eu dizia com toda a raiva no coração, assim, e Deus vai descer fogo do céu e vai consumir esses ímpios. Irmãos, mas a Bíblia diz que isso é o ato estranho de Deus. É estranho à natureza de Deus. Sim, Deus vai destruir, mas isso é estranho a Deus. Mas você quer saber qual é o fogo, de fato, que destrói? Deus não usa fogo porque Deus está com raiva. Deus usa fogo porque Deus é amor. Lembra que lá no céu, Satanás, quando Lúcifer ainda, ele vivia em meio às pedras o quê? Afogueadas. No céu, tudo é fogo. Tudo é fogo. Quando Moisés se deu conta lá no Monte Santo e viu a sarça ardente, era uma plantinha que queimava, mas não se consumia. Moisés não estava entendendo nada, mas Deus estava querendo dizer para Moisés: o justo na minha presença queima, mas não vai consumir. Quando Sadraque, Mesaque e Abdenego foram levados, foram mandados para a fornalha ardente, quando o seu Nabucodonosor olhou para dentro da fornalha e viu 4 pessoas, quem era o quarto ser? Jesus Cristo. Eles queimavam dentro da fornalha, mas não se consumiam. No céu tudo é fogo. O fogo de Deus para o justo queima, mas não o consome. Abra sua Bíblia comigo, você precisa ler esse versículo. Cantares, será que Cantares tem alguma coisa para falar? O Cântico dos Cânticos, Cantares, no capítulo 8, versículo 6. Qual é esse fogo consumidor de Deus? Capítulo 8, Cântico dos Cânticos, depois de Eclesiastes. Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículo 6. A Bíblia diz o seguinte: põe-me como selo. Vou esperar que vocês achem, porque isso aqui é lindo, você tem que ler a sua Bíblia. Marca, grifa, coloca uma setinha, 5 estrelinhas. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura é o quê? O ciúme.
As suas brasas são brasas de fogo. O nosso Deus é um fogo consumidor, mas o fogo que consome de Deus é o quê? É o amor. O ímpio não consegue viver à luz do amor abnegado de Deus, do amor de alto sacrifício de Deus. O ímpio não consegue viver à luz desse amor. Mas antes de morrer, os ímpios também olharão para os céus. Quando virem a sua vida passar em filme como panorama, em visão panorâmica, eles também dirão: justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Irmãos, Satanás distorce as coisas. A gente escuta falar por aí que os ímpios queimam eternamente num fogo eterno e sem fim, e que não para de queimar. São os justos que queimam eternamente, mas não se consomem. Os ímpios queimam, e assim como Sodoma e Gomorra queimou e foi para sempre destruído. Deus não seria um Deus de amor se deixasse o ímpio queimando por séculos infindáveis. São os justos que queimam eternamente, mas não se consomem. É como se Deus, em seu último gesto de amor, abraçasse a sua criação, que Ele tanto ama, e nesse último abraço, a destruição de sua criação se daria. Finalmente Deus restaura este planeta Terra. E a Bíblia nos diz que de um sábado a outro sábado, está lá em Isaías isso, toda a criatura de todo o universo virá adorar ao Deus verdadeiro. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, tem uma preposiçãozinha que é de suma importância. Tem uma preposição linda que se repete, que aparece 3 vezes. Apocalipse 21, versículo 4. Diz o seguinte, versículo 3, perdão. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, o que é que diz aí? Eis o tabernáculo, eis o santuário de Deus, eis o tabernáculo de Deus. E a preposição é o que agora? Com os homens. Deus habitará, qual é a palavra? Com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele é Emmanuel, Deus conosco. Quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, a palavra em grego é tabernáculo, é um verbo, e tabernaculou entre nós. Deus estabelece o seu santuário quando Cristo veio. Deus estabelece o santuário no final dos tempos também. Deus quer habitar conosco. Irmãos, nós temos uma mensagem maravilhosa, a mensagem que este mundo necessita para este tempo. A mensagem adventista não é somente uma mensagem adventista, é uma mensagem bíblica, é uma mensagem que foi construída por todos os principais da reforma. E que no último item do santuário, Deus deu esse movimento adventista. O que estamos fazendo nós agora, adventistas, com a mensagem que temos? Temos o orgulho espiritual que teve a nação de Israel, e dizendo assim, somente nós temos o santuário, e guardamos para nós isso em muralhas, e não deixamos que ninguém conheça dessa maravilha? Ou vamos pegar o bastão e sair correndo e dar essa última mensagem de advertência ao mundo, que é um julgamento, mas que é um Deus de amor, que quer te conduzir por todos os caminhos do santuário que te levam até Ele, para que você possa estar seguro no esconderijo do Altíssimo. Você e eu temos uma mensagem para semana a proclamar. O grande plano de salvação de Deus precisa ser ensinado. Às vezes a gente diz em tom de orgulho, e a gente precisa tirar esse orgulho. Nós somos os únicos que temos essa mensagem. A pergunta não é vocês são os únicos, somos nós os únicos. O que estamos fazendo com ela? Precisamos dar a mensagem. Precisamos ensinar ao povo os caminhos que levam a Deus. Deus não nos deixou órfãos. Deus não nos deixou sem um mapa, sem uma direção.
Deus nos deixa com caminhos bem traçados, bem delineados, e nós podemos rever, revisar e comprovar no decorrer de toda a história mundial. Dê esta mensagem, viva esta mensagem, seja a mensagem. Que Deus nos abençoe. O meu maior interesse, não meu, mas de Deus, é que durante esses dias que a gente passou juntos aqui, que o Espírito Santo tenha conseguido despertar no seu coração o desejo por estudar a palavra de Deus. Eu tenho certeza que vocês descobriram fatos incríveis por aqui, coisas grandiosas. E não porque um menino saiu lá de uma pessoa e veio falar, porque a Bíblia diz. Cave a sua Bíblia, busque conhecer a Deus. Ele quer te salvar. Que Deus nos abençoe. Eu queria convidar vocês para ficar em pé e fazer uma oração. Querido Pai que está nos céus, Tu nos chamaste, Senhor, para um tempo como este. Nós não nascemos em nenhuma outra época da história do mundo, Senhor, senão esta, onde grandes pioneiros da reforma, Senhor, foram restaurando itens do santuário. E a esse movimento adventista Tu nos deste o bastão para restaurar o último item, Senhor. Faz-nos desejosos de correr, de empunhar essa bandeira, Senhor, de correr com essa mensagem, apressando a Tua volta, Senhor. Faz-nos desejosos de tornar conhecida a mensagem do santuário, Senhor, os Teus caminhos. Faz-nos desejosos de conhecer em primeiro lugar e em seguida transmitir o Deus que casa justiça e misericórdia. O Deus que se assenta entre os querubins. Protege-nos, Senhor, à sombra do Teu esconderijo. Ajuda-nos a guardar a Tua lei. Em nome de Jesus oramos. Amém.